Olha só, gente. A gente chega na segunda metade do século XIX, com várias coisas estabelecidas, vou falar no outro vídeo, depois vocês vão dar uma olhada com calma nisso, com várias coisas estabelecidas pela chamada escola liberal, né? Então, você vai chegar na crítica das fontes, com Weiss, Wellhausen, e dizendo que, na verdade, os evangelistas, os que escreveram os 4 evangelhos, eles não são repórteres, eles não são aquelas pessoas que viram e contaram, mas eles são porta-vozes da tradição. O que isso quer dizer? Criou-se uma tradição sobre quem foi Jesus, que não tem necessariamente, segundo essa escola liberal, reflexo verdadeiro na história, e essa tradição foi cristalizada nos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos, então, os evangelistas, que não precisam ser necessariamente Mateus, Marcos, Lucas e João, por uma razão muito simples. De fato, nenhum deles diz que é. Você não vê em nenhum lugar de Mateus dizendo, olha, eu, Mateus, escrevi esse livro. Em nenhum lugar de Marcos você vê, eu, Marcos, escrevi esse livro. Em nenhum lugar de Lucas ele diz, eu, Lucas, escrevi. Ele diz, escrevi o primeiro livro, ó, excelentíssimo Teófilo. Mas ele não assina o livro. E João, a gente acha que é João porque ele diz o discípulo que Jesus amava. Todo mundo acha que é João. Mas quem diz que é João de fato? Então, nesse aspecto, a escola liberal criou uma questão. E aí, é isso mesmo? Como é que a gente sabe que Mateus escreveu Mateus? Porque a gente acredita nos pais da igreja. Mas os pais da igreja não são canônicos, não são inspirados. Como é que a gente sabe que Marcos escreveu Marcos? Porque os papias dizem. Pois é, está escrito na Bíblia lá pelo editor. Mas, não tem, mas você pega os textos originais, não há. Então, chegou-se à conclusão de que quem escreveu, seja lá quem for, pegou simplesmente o que todo mundo dizia e registrou como uma espécie assim de porta-vozes da tradição. E aí chega-se à conclusão, por exemplo, começa-se a comparar os chamados evangelhos sinóticos, né? Os 3 evangelhos que são muito parecidos entre si, e descobre-se que Marcos parece ser a base dos outros 2. Porque a grande parte dos versículos dos textos, principalmente os textos de Marcos, não tem grandes discursos, mas tem muitas ações de Jesus, e depois mais tarde o Bultmann e o Tiberius vão dar ao nome desse tipo de coisa, que vocês vão perceber depois, eu vou mostrar para vocês, de apophtegma. Apophtegma é, na verdade, uma narrativa, uma moldura narrativa para um dito. Se você pegar o Evangelho de Marcos, você não vê Jesus dizendo grandes coisas. Acontece alguma coisa, há uma crise, Jesus diz uma frase e todos se admiram e tal. Corta, muda de assunto, em outra ocasião. Então são vários relatos que você pode simplesmente embaralhar, que eles não perdem o sentido. Então parece que Marcos é uma fonte. Lucas e Mateus têm grandes discursos que não estão em Marcos, mas que são muito parecidos entre si. Então, o que aconteceu? Provavelmente Lucas e Mateus copiaram de uma fonte. Em alemão, Quelle. A famosa fonte Q. Então, a teoria das 2 fontes parte dos pressupostos de que Marcos é uma fonte, Q é outra fonte, e que Mateus e Lucas trabalham essas 2 fontes. Então, você pega, por exemplo, o Sermão do Monte em Mateus, você vai encontrar o mesmo sermão faltando um monte de frases. Em Lucas, totalmente dividido na Bíblia. Não está no livro dele, não está tudo no mesmo lugar, nem na mesma ordem em que Mateus coloca. Mateus diz que ele subiu ao monte e proferiu aquele discurso. Lucas diz que ele desceu a uma planície.
Tanto é que o Sermão do Monte, em Lucas, é chamado Sermão da Planície. E aí? Então, a escola liberal, ela conseguiu levantar questões que realmente precisam ser respondidas. Qual era a resposta que eles deram? A resposta que eles deram era a seguinte: eles criaram biografias históricas de Jesus, nas quais eles tiravam tudo que era sobrenatural e ressaltavam aquilo que era do espírito da época. O que é o espírito da época? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, o amor entre os homens, a fraternidade universal, a bondade inerente do ser humano. Então, tudo isso que tem na Bíblia, isso sim é de Deus. O restante é lento. É mais ou menos por aí que a escola liberal trabalha, e o Jesus histórico, então, é diferente do dogma cristológico da igreja, que, segundo eles, foi criado pelos apóstolos, mas principalmente pelo apóstolo Paulo. Paulo é o grande criador da igreja, de fato. E os apóstolos mesmos não têm grande influência na formação da igreja cristã, que veio a se tornar a igreja que chegou até nós. Pois bem, qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que substituiu-se o Cristo apresentado pela igreja por um Jesus apresentado pela teologia liberal e racionalista. Fizemos uma troca. Por volta do século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, era essa a situação. Vai ter lá no começo do século XX, Calvat com um problemão nas mãos. Ele era de origem liberal. E aí você tem a guerra, as pessoas morrendo, as pessoas precisando de consolo e tal. E ele chega para as pessoas e diz: olha, gente, a Bíblia, na verdade, Jesus não é bem do jeito que falaram, ele não ressuscitou, não, e tal. Como é que ele faz? Ah, mas eu vou ler a palavra de Deus. Não, isso não é a palavra de Deus, não, isso é a palavra de homens. Isso aí é só o relato humano das tradições acerca de Jesus, assim como o livro lá dos Vedas trazem as tradições védicas do povo indiano. Então, Calvat estava com um problemaço nas mãos, ele não tinha como resolver essa questão. E ele começa, Calvat é talvez o cara que vai começar a voltar ao caminho, porque ele começa a dizer o seguinte: olha, gente, não é possível, tem que ter pelo menos, não tem problema, só ligar aí e continuar, né? Tem que ter pelo menos alguma coisa de palavra de Deus nessa história. Por isso, Calvat vai dizer, né? Aperta o botãozinho ali azul, tá ligado? Isso. Tá ligado não é assim, você tá ligado, é assim, só para ele tá ligado, né? Fique tranquilo, daqui a pouco volta. Calvat vai dizer assim: os liberais diziam, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de religião. Calvat vai dizer, não, peraí. A Bíblia contém a palavra de Deus. Por isso, Calvat é chamado de neo-ortodoxo. Ele não é ortodoxo, ele não chegou ainda à ortodoxia, mas ele já saiu do liberalismo. Ele vai criar um outro problema. Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem é que vai dizer o que é a palavra de Deus e o que não é? É um outro problema sério. Mas já houve uma mudança, já houve uma guinada aí. Você admitir que algo é sobrenatural na Bíblia. Tem que haver alguma coisa sobrenatural na Bíblia. Acho que desligou de novo aí, dá uma olhada. Acho que soltou a peça aí, alguma coisa assim. Bota em pé, que acho que resolve. Don't worry. Be happy. Não, pode deixar aí, pode deixar. Mas puxa um pouco mais para lá, tem espaço para isso. Pode puxar. Isso. E aí você pode pôr o seu, pode pôr o seu no meio, né? Não, é só... Não faça movimentos bruscos, como diz lá na entrada do BOP, lá perto da minha igreja. Seja bem-vindo, só não faça movimentos bruscos. Eu tenho a foto, está escrito lá mesmo. Então, deu para entender o processo? E aí? O que a gente faz com esse resultado? Que é a substituição do Cristo da igreja
por um Jesus da teologia liberal e racionalista. As coisas estavam nesse pé quando surge a chamada escola escatológica. A escola escatológica ela foi estabelecida por um autor e estudioso extraordinário chamado Albert Schweitzer. Note que esta investigação otimista dos liberais sobre o Jesus da história, por que é otimista, hein? Determinando a época que estava acontecendo o fato, qualquer notícia boa, não é por isso não. É otimista porque é muita pretensão dos liberais saberem mais do que os apóstolos. Eles são otimistas demais. Nós sabemos muito mais do que os apóstolos. É isso que eles estão dizendo. Nós descobrimos uma coisa que os apóstolos esconderam da gente. É otimista no sentido que eles acham que são capazes de descobrir e através da investigação histórica, descobrir o verdadeiro Jesus que foi escondido durante séculos pela pregação mentirosa dos apóstolos. Olha que otimismo deles. Essa investigação otimista dos liberais recebeu um golpe mortal, principalmente com a obra de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer escreveu esse livrinho aqui, olha que nome bacana para dar para o filho. Geschichte der Leben Jesus Forschung, que é a história ou a crítica da vida, da pesquisa da vida de Jesus. E antes ele havia escrito um artigo chamado Das Messias-Geheimnis in der Evangelium. Das Messias-Geheimnis. Eu treinei um ano para falar isso. Do Red escreveu esse artigo onde ele fala sobre a ideia messiânica. E o Jesus, para os liberais, era um cara assim... Era um Mahatma Gandhi daquela época. Era um homem bom, que pregava o amor, que pregava não sei o quê. Só que o Schweitzer e o Brad aqui, eles diziam, não. Esse Jesus aí, na verdade, era um revolucionário. Ele queria matar todo mundo, ele queria destruir todo mundo. Só que antes de fazer isso, o Albert Schweitzer fez nesse livro aqui, a história da pesquisa sobre a vida de Jesus. Ele pegou as biografias todas que haviam sido produzidas pela escola liberal e comparou uma com a outra. Resultado, chegou à conclusão de que todo mundo inventou Cristo do jeito que queria. Cada um fez um Jesus que cabia na sua maneira de pensar. Eu acho que Jesus é desse jeito. Por que você acha que Jesus é desse jeito? Não, porque para mim é mais legal ele ser desse jeito. A chamada pesquisa histórica, entre aspas, embora houvesse muita honestidade intelectual e tal, havia uma certa pretensão e a pesquisa chamada histórica não tinha muito de histórico, era muito mais assim, eu vou criar um Jesus que cabe dentro da minha filosofia. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de religião, então eu quero um Jesus que fale de paz, de amor, que seja hippie, mais ou menos o que acontece hoje. Hoje você pega os espíritas, eles inventam um Jesus que é médium. Você pega os hippies, eles inventam um Jesus cabeludo, que não tomava banho, que fumava maconha, que não sei o que e tal. Você pega os homossexuais e diz, não, Jesus era gay. Por quê? É muito interessante ter Jesus no seu grupo. Que Jesus é fantástico. Então cada um inventa o Jesus que cabe dentro da sua filosofia. O Albert Schweitzer, com esse livrinho aqui, ele mostrou que o que a escola liberal fez nessa busca do Jesus histórico nada mais foi do que isso. Cada um criou o Jesus que queria e deu a ele o nome de Jesus histórico. Ele também fez mais ou menos isso. A grande contribuição dele, não foi só essa, é claro, a primeira contribuição foi justamente mostrar a falácia de você tentar descobrir o Jesus histórico com os métodos históricos daquela época. A segunda contribuição foi a noção que ele teve de escatologia realizada, que ele diz que Jesus, na verdade, ele tinha o propósito de fazer e romper o reino de Deus. Ele tinha na cabeça dele a ideia de que ele era
o Messias prometido em Daniel, aquele cara que está lá em Daniel capítulo 7, que viria e era o filho do homem. Por isso Jesus usava tanto essa frase. E ele teve uma sacada genial, porque de fato Jesus meio que reivindica isso, só que ele acha que Jesus fracassou. Porque ele ainda está, o Albert Schweitzer, ele acha que Jesus fracassou. Por quê? Porque ele ainda está muito impregnado com a ideologia liberal, que é o racionalismo. E ele acha também que houve uma certa falsificação apostólica. Note, ele destruiu a escola do Jesus histórico, mas continuou com os pressupostos da escola do Jesus histórico, mas como quem diz, ó gente, vocês fizeram tudo errado, vamos começar de novo. E aí começa uma verdadeira revolução nos estudos do Novo Testamento, e principalmente do Jesus histórico. Vai surgir, né? Ocorre aqui, não é teológica, viu gente? É escatológica, só para eu colocar mais aqui, que toda vez eu tenho que corrigir. É escatológica. Ok. Chamada escola liberal versus a escola escatológica. Ok? Voltando aqui. Então, você vai ter aqui, na verdade, a escola liberal contra a escola escatológica. A interpretação teológica do significado de Jesus, segundo a escola escatológica, é que o segredo messiânico, aquela coisa que Jesus dizia assim, curou a menina, falou, não conta para ninguém. Curou o mudo, falou, não fale para ninguém. Curou, não conte para ninguém. Esse segredo messiânico que os apóstolos, segundo a escola liberal, era a maneira que os apóstolos encontraram segundo a escola escatológica, foi a maneira que os apóstolos encontraram para explicar. Escuta, por que vocês não falaram disso antes? Porque Jesus pediu para a gente não falar. O Schweitzer e a escola escatológica acha que esse segredo messiânico foi posto na boca de Jesus na hora de escrever e na hora que as tradições começaram a aparecer. Então, olha só, seria uma perspectiva posterior introduzida nos fatos para explicar a incredulidade dos judeus e dos discípulos antes da ressurreição. Por que vocês não creram em Jesus antes da ressurreição? Não, porque a gente estava com os olhos meio fechados, era como se o segredo messiânico ainda não estivesse presente na nossa mente. Essa explicação de que abriram-se os olhos dos apóstolos depois da Páscoa, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, inclusive dos irmãos de Jesus que vieram a crer no Senhor Jesus por causa da ressurreição, segundo a escola escatológica, foi a invenção dos apóstolos. Ele mudou a perspectiva. Note que ele continua na mesma linha. Mas ele conseguiu, ele demoliu as bases da busca do Jesus histórico. E aí vem a escola escatológica, que então vai dizer o seguinte, ela é consequência de uma consciência mais apurada do mundo greco-romano, de descobertas arqueológicas e papirológicas muito mais evidentes. Então ela vai trabalhar com fatos mais concretos do que a escola liberal. Outra coisa, os evangelhos apresentam Jesus com uma consciência escatológica. Jesus sabe e ele diz que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e principalmente as profecias escatológicas. Então essa escola leva em consideração isso. Isso já é um avanço. Mais do que um pregador de valores universais, como os liberais queriam, ele era, na verdade, um pregador de uma vinda iminente do reino de Deus. Ele acredita, segundo essa escola, ele acreditava firmemente que ele era quem iria destruir o Império Romano. Só que para a escola escatológica, coitado, ele estava enganado. Deu para entender? Mas note, parece assim, pô, mas o cara é tão ruim quanto os outros. Não. Ele está descobrindo coisas que de fato estão ali. Jesus tinha essa consciência escatológica. Jesus de fato se apresentava como aquele que haveria de introduzir o reino de Deus.
O reino de Deus é muito mais importante do que aquela questão dos valores universais. Jesus pregava o amor, a concórdia, a solidariedade, a dividir o pão. Percebe como é um outro aspecto? Você tem um aspecto muito mais claro aqui. E, embora ele ainda esteja preso ao racionalismo, ele diz, não, e aí, ele ressuscitou? Não. Ele pensou que ia ressuscitar, ele achou até, mas... Percebe? Ele ainda é um racionalista. E é interessante, porque a gente fala do Albert Schweitzer, estudando ele assim, a gente fala, pô, o cara é um liberal, não sei o que e tal. Você vai ler a biografia do Albert Schweitzer, cara, é emocionante. O cara deu a vida pelo Evangelho. Ele foi missionário ele era médico. Ele foi missionário na África. Ele foi precursor do Livingstone. Ele morreu por Jesus. Percebe como a mentalidade dele era impregnada do racionalismo? Ele era médico e tal, mas o cara era um gênio. O cara era um gênio, só que ele era fruto da sua época. Próximo grande passo aí vai ser a famosa escola, né? Só para a gente entender os pressupostos, né? Jesus se apresentava como pregador do reino de Deus, Jesus se apresentava como vencedor do mal, Jesus se apresentava como filho do homem de Daniel 7, 13 e 14. Dá para negar? Não dá para negar, ele tem razão. A grande questão dele é que ele achava que o Jesus que chegou até nós é uma releitura pós-pascal. É uma tentativa de explicar o fracasso e manter a esperança. No fundo, isso ainda prevalece hoje, porque hoje muita gente ainda, isso faz parte principalmente da maneira neo-ortodoxa de ver a coisa, que é o seguinte, não importa se Jesus ressuscitou de verdade, o importante é que ele ressuscitou no coração das pessoas. Já ouviu isso? É mais ou menos por aí. Deu para entender de onde que vem essa frase? É mais antigo do que a gente pensa. Você encontra, por exemplo, hoje, dentro do catolicismo, eles dizem assim, não, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, claro, mas ressuscitou mesmo, ele voltou a viver? Não, você está achando que foi um cadáver que reviveu, é isso? Não, imagina. Ele ressuscitou na transhistória, ele ressuscitou para um novo mundo, para uma nova realidade. Sim, mas ele andou com as pessoas, ele teve aparições, as pessoas viram, foram visões. Não, mas as pessoas realmente pegaram Jesus. Não, aí... Percebeu? Como, se você aperta o negócio, o cara pula, porque ele chega uma hora que ele vai dizer, não ressuscitou. Esse concepção que influenciou, por exemplo, o pensamento judaico, de eles terem mudado a esperança do Messias e agora a esperança com a era messiânica. Eu diria que os judeus eles tiveram um caminho diferente. Eles pegaram algumas coisas dessas escolas e tal, mas o caminho deles é diferente. Eles negam que Jesus é o Messias, eles até admitem hoje que Jesus foi um grande rabino e tal, mas eles não aceitam o judaísmo moderno, não o judaísmo ortodoxo fundamentalista, mas o judaísmo moderno, principais rabinos e tal, eles não acreditam nem em Moisés, nem que abriu o Mar Vermelho, nada disso. Eles têm uma perspectiva profundamente marcada pelo liberalismo. Não tenho dúvida disso. Os ortodoxos acreditam acreditam em tudo. Qualquer besteira que você falar para eles, eles acreditam. Porque eles são fundamentalistas. E aí o fideísmo está presente ali o tempo todo. A grande questão dessa maneira de ver é que ela tenta manter o racionalismo. Note bem, não é a racionalidade. Racionalismo é diferente de racionalidade. Racionalidade é usar a razão. O racionalismo é uma escola de pensamento que não admite nada que a razão não possa entender. Se a razão não entende, não existe. Não aconteceu. Você tem como explicar como é que Jesus multiplicou os peixes? Tem lá, descobriram que é uma teoria de que os átomos... bom, aí eu já entendo, eu aceito.
Mas percebe? Se ele disser não, foi milagre, ele olha para você e fala, tá. Eles não acreditam em milagre. Essa é a grande questão. Porque isso é o racionalismo. O racionalismo não acredita em milagre. Não adianta, não tem jeito. Se você mantém... E nós temos uma mentalidade racionalista. Nós temos uma dificuldade muito grande para isso. Essa releitura pós-pascal, então, era uma interpretação posterior da igreja para explicar a incredulidade dos discípulos diante da pessoa de Jesus. Esta compreensão aconteceu depois da morte de Jesus. E é fruto de uma releitura pós-pascal da comunidade. E aí muda o conceito de evangelho. Lembra? Os evangelhos, para a escola tradicional, eram uma reportagem do que aconteceu. Para os liberais, os evangelhos são a condensação das tradições sobre Jesus. Para a escola escatológica, os evangelhos são uma narrativa da paixão com uma longa introdução. O que importa é a paixão. O Jesus da história é diferente do Cristo que se perde. E isso fica estabelecido no próximo passo, que é justamente a Formgeschichte, que é a crítica das formas, que foi protagonizada principalmente por Tiberius, Bultmann e Schmidt. E aí agora a gente consegue entender Bultmann. É só agora que a gente tem condições de entender o que Bultmann fez e o que Bultmann escreveu. Porque quando Bultmann entra na história, quando Tiberius já é mais liberal, Schmidt, que trabalha mais o Antigo Testamento, mas ele também trabalha o Novo Testamento, mas principalmente Bultmann, quando ele entra na história, está estabelecido claramente que os milagres não existem, tudo que é sobrenatural na Bíblia tem que ser explicado, e a explicação que Bultmann vai achar é que é uma mitologização. Ok? Está estabelecido que o Jesus da história não pode ser descoberto. Não há como saber de fato quem Jesus foi. Por quê? Porque tudo que nós sabemos de Jesus é intermediado pela tradição e pelos evangelhos, que são os porta-vozes dessa tradição. Deu para entender? Jogaram-se fora todas as biografias históricas de Jesus, porque elas eram tão malucas quanto qualquer outra coisa. Não, aquelas biografias não têm sentido. Você vai ler, por exemplo, A Vida de Jesus, de Renan, um livro famosíssimo, todo mundo, Grandomar, e tal. Você fala, cara, quem é esse cara? Não existe esse cara. É mais ou menos, é claro que isso é um outro processo e tal, mas, por exemplo, pouco tempo atrás o José Saramago lançou um romance chamado O Evangelho segundo Cristo, segundo Jesus, alguma coisa assim, onde ele tenta contar a história de Jesus de uma maneira moderna. Você lê o livro e fala, caramba, quem é esse cara? Só que o José Saramago não tem compromisso nenhum com a realidade, ele não tem que provar nada historicamente, ele é um romancista. Ele pode inventar a história que ele quer. Ele não tem compromisso, não tem que comprovar, ele não tem que dar a fonte de onde ele tirou. Ele é um romancista. Então ele tem o direito, qualquer um pode fazer isso. A questão é que esses caras diziam, nós temos fontes históricas, nossa descoberta é histórica. Ela não é uma descoberta não histórica. E aí é que está o grande problema. O Bultmann, então vamos tentar entender um pouquinho aqui da Formgeschichte, né? da crítica ou história das formas. Aliás, a palavra Geschichte aqui é bem interessante, porque Geschichte em alemão, eu acho que tem. Acho que eu risquei aqui, não era para riscar, né? Oi? Geschichte. Tá faltando alguma coisa aqui, sim. Depois a gente vai ver direitinho qual é. Que é Formgeschichte. Formgeschichte, né? Vamos lá. Forme é forma. Ele analisa a forma dos evangelhos. Porque a grande questão é a seguinte: o conteúdo, não há discussão. O conteúdo não é bem o que aconteceu.
é o que as pessoas acreditavam que aconteceu. Só que esse conteúdo foi dito de uma determinada forma. Então nós vamos fazer a história destas formas. A palavra Geschichte é uma palavra alemã para história, mas não é a mesma coisa que historie. História no sentido que aquilo que aconteceu. Geschichte é usado, por exemplo, para contos de fada. É a história. É a narrativa. Então, Formgeschichte é a narrativa de uma determinada forma. Por isso que, quando se traduz Formgeschichte, não se traduz história das formas, traduz-se crítica das formas. Porque o que Bultmann realmente fez foi essa crítica de como essa tradição chegou até nós. E nesse aspecto, Bultmann foi extraordinário, porque como ele não acreditava que aquilo era de fato a verdade, ele teve muita liberdade para trabalhar com o texto e ele acabou descobrindo coisas fantásticas a respeito do texto. Vamos dar uma olhadinha nisso, olha só. Formgeschichte aqui sim está certo. Tá? Formgeschichte é a tentativa de reconstruir a história da tradição oral pré-literária dos nossos evangelhos. A questão é a seguinte, nós temos o evangelho aqui. Está lá contando a história. Como é que aquilo que aconteceu de fato virou o que está escrito? Aí os estudiosos da crítica da forma dizem o seguinte: primeiro, há um fato. Esse fato foi circulando através de tradição oral. Um disse para o outro, outro disse para o outro, outro disse para o outro, e isso foi se modificando e tal. E a história foi percorrendo vários caminhos. Criou-se então um repositório de histórias a respeito de Jesus. Estas histórias têm uma determinada forma específica. Por quê? Porque é muito mais fácil você transmitir uma coisa através de uma forma fixa. Eu acho que o erro agora foi meu, viu? Deixa eu ver se você consegue pegar aí para mim. Mas hoje estamos brigando com esses fios aqui, né? Tá ótimo. Liga de novo aí. Vou dar um exemplo. Se eu chegar para vocês e contar assim, olha gente, a batata é um tubérculo que ela cresce debaixo da terra e ela vai formando assim ramas, né? E conforme ela vai crescendo e tal, ela vai se espalhando de uma tal forma. A gente até podia fazer uma comparação. A gente podia comparar, por exemplo, com quando uma criança deita e se esparrama na cama. Explica o que eu falei para vocês. Se você disser, a frase original é: batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração, ninguém esquece. Agora, tenta me dizer o que eu disse com as mesmas palavras. Houve alguma coisa aí. Não. Eu acho que pode ser que tenha. Ligou aí? Tá azul? Então tá. Deu para entender? O que o Bultmann diz? O Bultmann diz exatamente isso, que essa história ela foi transmitida em formas muito fixas. E, gente, vamos falar a verdade? Ele tem razão. Querem ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui um texto do Evangelho de Marcos, principalmente. Deixa eu só achar para vocês aqui. Marcos. Vamos lá, Marcos 2. Vamos lá. Conta um milagre de Jesus para mim. Qualquer milagre. A ressuscitação de Lázaro. Ressuscitação de Lázaro. Como é que foi?
Ué, ele chegou, não vou contar do início, ele chegou lá o pessoal, a irmã veio forte, se ele tivesse demorado, se ele tivesse lá, não estaria morto, aí ele mandou ela se acalmar, aí foi até a porta da caverna, onde botaram ele lá e lá chamou ele para fora. Tá, mas vamos pegar o seguinte, você pegou um texto de João, né? Você pegou um texto de João. João não é um bom exemplo, porque João não é sinótico. Vamos pegar um texto sinótico, vamos pegar um milagre sinótico. Qualquer milagre. Cura da filha de Jairo. Cura da filha de Jairo, como é que foi? Jesus estava indo para a casa de Jairo, no meio do caminho encontrou a mulher do fluxo de sangue. Isso. Teve aquela operação de milagre. Aí, na verdade, nós temos duas curas, né? Jesus chegou em Cafarnaum, o Jairo vem, pede ajuda a ele vai para curar, no meio do caminho ele é interrompido. Tá, vamos tirar essa cura da mulher hemorrágica, depois a gente já analisa, mas ele vai até lá, encontra o problema, diz alguma coisa, as pessoas duvidam, riem, ele vai, faz o milagre e aí todos ficam admirados. Exato. No caso da mulher hemorrágica, ele está indo, a mulher vem, toca nele, ele diz quem me tocou, e tal, ele resolve a questão com a mulher, e aí diz para ela, vai e tua fé te salvou. O homem da mão ressequida. Jesus chega no lugar, existe um homem com uma doença, ele pergunta para as pessoas, é lícito curar no sábado ou não? Aí as pessoas não respondem, ele fica indignado, ele chama o homem, manda ele estender a mão, cura e vai embora e todos ficam admirados. Gente, vocês percebem que a estrutura é exatamente a mesma? Há um problema, Jesus é chamado a intervir, ele diz alguma coisa, ele resolve o problema, ele diz outra coisa e todos ficam admirados. Isso é, segundo Bultmann, uma forma fixa de contar milagres. Sempre que se conta um milagre, você vai contar desse jeito. É como a receita para fazer uma redação. É como a receita para fazer uma redação, exatamente. Por isso que ele chama de forma. Isso seria uma outra forma de contar. Bom, vamos lá então. Não existe, aí é que está. A maneira de contar o milagre nos evangelhos sinóticos é sempre assim. No evangelho de João já é diferente. Porque, por exemplo, na cura de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, tem grandes diálogos, tem uma trama, tem um ápice. É diferente da maneira como é contado nos evangelhos sinóticos. Os sinóticos usam uma forma fixa para contar os milagres. Relato. Não é mais teatral. Sim, é porque João é mais detalhista, ele ama os discursos longos e tal. Já Marcos não, Marcos usa frases, o Bultmann chama isso de apoptegma. E qual é a teoria dele? A teoria dele é o seguinte, tem uma frase, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que ele disse isso? Certa ocasião ele estava em tal lugar, não sei o que e tal. A história é criada para conter a frase. Como já havia várias histórias, às vezes uma mesma frase é usada para histórias diferentes. E ele tem razão. Se você for procurar, você vai ver. Ele tem razão. Outra coisa sobre o que Bultmann acabou descobrindo. Como é que uma pessoa é chamada para o ministério nos evangelhos sinóticos? Vamos lá, o caso, por exemplo, do Pedro, Tiago e João. Eles estavam pescando, eles estavam trabalhando. Jesus chega, intervém no trabalho deles, fala à multidão, despede a multidão, faz um milagre e o chama e diz, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Como é que foi com Mateus? Mateus estava onde? Trabalhando. Jesus interfere, o chama, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Como é que foi com Eliseu? Eliseu estava trabalhando, Elias passa, joga a capa em cima dele, ele vai assim, espera, eu vou me despedir dos meus pais. Ele faz uma festa, despede e passa a seguir Elias. O relato de vocação é sempre igual. Isso é forma, isso é crítica das formas.
que às vezes acontece com a gente. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso chamado, a gente sim, mas mais do que isso... Uma crítica por conta disso ou apenas uma derivação da forma? Não, o que Bultmann vai dizer é que justamente isso demonstra que são formas estereotipadas de contar uma coisa. Estas formas estereotipadas indicam uma forma fixa que acabou se tornando clássica nos evangelhos. A análise que ele faz é a seguinte: como é que a tradição é trabalhada? Ele está preocupado com a pré-história do texto. Como é que aquilo veio a ser trabalhado? Ele não está preocupado com o texto depois, ele está preocupado com a pré-história do texto. Por isso que ele faz uma análise diacrônica, não sincrônica. Aí, no caso, ele diria que poderia observar essa intenção de quem narrou a história, de quem escreveu a história. Isso pode nos fazer questionar se de fato as coisas funcionam daquele jeito. Não é isso. A questão é a seguinte: ele descobre qual é o gênero que está sendo usado. Então é relato de um milagre, é o gênero. Qual é o Sitzenleben de um relato de um milagre? Normalmente o relato de um milagre é usado na igreja primitiva para fortalecer a fé. Então, sempre que precisava fortalecer a fé, eles usavam essa forma fixa para contar. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim: gente, olha, era uma vez, o que vocês esperam? Uma fábula. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim: gente, olha, se eu chegar aqui e disser assim, ou na igreja, eu chego assim: servos, eu vos digo. O que você espera? Uma profecia. Uma profecia. Por quê? Porque essa é a forma fixa. Todo mundo na igreja, quando vai falar uma profecia, não fala como está falando normal. Meus irmãos, olha, o Senhor me deu aqui uma profecia, eu queria dizer para vocês, parece que... Não. Servo, eis que vos digo. Vós, muda para segunda pessoa do plural. Isso é uma forma fixa. Isso é o quê? Isso é um gênero. Qual é o Sitzenleben desse gênero? O culto público. Isso só acontece no culto público. Eu não chego, o profeta não chega individualmente para você e diz assim: servo, só você e ele no quarto. Não acontece. Ele só faz isso quando tem público. Por quê? Porque isso é uma forma fixa. Isso que o Bultmann descobriu. Só para a gente terminar aqui, e a gente ir para frente rapidinho, antes da redação, o material evangélico já circulava sob a forma de pequenas unidades literárias que refletem situações vitais, que é o Sitzenleben da igreja primitiva. Os evangelhos não fornecem informações de fato sobre a vida de Jesus, e sim sobre a vida da igreja primitiva, segundo Bultmann. E aí vem a segunda escola, que é a crítica da redação, a Redactio Geschichte. A crítica da redação concentrava seus esforços na consideração do autor, que porém não é mais considerado como testemunho ocular, mas antes como um trabalhador de escrivaninha, um redator que reelabora a matéria anterior numa síntese teológica. Olha a diferenciação. Na maneira tradicional de ver, Jesus, os escritores dos evangelhos eram vistos como testemunhas oculares, e então eles são repórteres. Eles contam o que aconteceu. A escola liberal diz: não. Eles são só porta-vozes da tradição. A tradição fez tudo, eles só registraram. Na Redactio Geschichte, ou na crítica da sua obra, diz: não, peraí. Ele ouviu a tradição, mas ele também trabalhou elaborativamente sobre a tradução. Então ele tem muito mais participação do que os liberais acham que ele tinha. Eles não são os donos completos da informação. Eles receberam a informação. Isso explicaria, por exemplo, Mateus foi apóstolo. Por que Mateus
usa Marcos como fonte, já que Marcos não foi apóstolo. Mateus tinha muito mais autoridade para falar sobre Jesus do que Marcos. Por que ele usa o esquema de Marcos? Segundo a crítica da redação, porque na verdade pode não ter sido nem Mateus, mas ele estava sendo porta-voz de uma tradição sobre Jesus. Então ele pega essa tradição e aplica ao seu público. É o que a gente faz no sermão. Quando a gente prega, o que a gente faz é isso. A gente pega o texto, explica o texto e fala, gente, o que nós podemos aprender com isso? Como é que você vai usar isso na sua vida? Estou terminando só essa parte, depois nós vamos lá para o final. As conclusões da crítica das formas da redação são as seguintes. Os evangelhos são coleções de unidades ou formas literárias independentes transmitidas no âmbito da igreja primitiva. O escopo da forma Geschichte é a descrição da trajetória percorrida por cada uma dessas perícopes, desde a origem até a sua última redação. E por fim, as formas refletem a condição de vida do ambiente social da primeira comunidade, que é o Sitzenlebenkirche, é o lugar vivencial da igreja. É o lugar da vida na igreja. Então, por que é que a parábola da ovelha perdida em Lucas é contada num contexto de controvérsia contra os fariseus? E a mesma parábola é contada em Mateus num contexto de uma igreja que as pessoas estão indo embora e precisam ser buscadas. A ovelha perdida para Lucas é o publicano que vem atrás de Jesus. Para Mateus é o cristão que saiu da igreja e precisa ser buscado de volta. É a mesma parábola. Acontece que Mateus está preocupado com a vida eclesiástica, enquanto que Lucas talvez esteja vivendo na sua comunidade uma crise contra os judeus. Então, para ele, ao contar a história, ele está mostrando que Jesus já passou por isso. Mateus, quando conta a história, diz, não, Jesus disse que a gente tem que ir atrás da ovelha que se desgarra, do crente que vai embora. Aí a gente vê, poxa, parece que Bultmann não era tão burro assim, né? A fé cristã, segundo Bultmann, não parte do Jesus histórico. Ele fala, esquece Jesus histórico, não existe Jesus histórico. O que existe é a pregação dos apóstolos. Mas e o Jesus histórico? Esqueça, não tem como descobrir quem de fato foi Jesus. Não é uma associação engraçada, porque quando a gente tenta explicar Deus, nós nunca vamos conseguir explicar Deus. Isso. Ele é amor, ele é paz, ele é tudo isso. Sim. E aí você vê esses homens que estão ao longo da história tentando explicar quem foi Jesus de forma racional, histórica, e não consegue. Então você percebe a luta deles também. Eu acho que é interessante ver essa perspectiva, essa história, para a gente entender o que está acontecendo hoje. E aí, só para a gente terminar, né, houve uma reação. Sabe por quê? Porque essa posição do Bultmann é tão radical que faz com que as histórias dos evangelhos dependam inteiramente da fé da igreja. Então eles dizem o seguinte, quem criou o evangelho foi a fé da igreja. Espera aí, mas a posição tradicional dizia, quem criou a fé na igreja foram os evangelhos. Essa maneira de ver inverte totalmente a situação. Quem criou o evangelho é a fé, que é o que os católicos dizem. Os católicos dizem que quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Notem, eles estão copiando os protestantes, tá? Bultmannianos. Eles estão, na verdade, seguindo Bultmann. Eles não estão falando novidade nenhuma. Houve uma reação. Sobre isso nós vamos falar na semana que vem. Aliás, quem reagiu foi justamente o discípulo de Bultmann, o Ernest Käsemann, que numa palestra que ele fez, depois que ele tirou o doutorado dele, ele foi fazer uma palestra lá na escola onde o Bultmann dava aula, e ele falou as conclusões dele, e o Bultmann levantou no meio da palestra e saiu batendo o pé com raiva e tal, porque ele começou a contestar o que o Bultmann dizia. Mas essa é outra história. Depois a gente vai conhecer a história do Ernest Käsemann e da criteriologia para o Novo Testamento.
Mateus, sobre essa questão do Jesus histórico, tá aquele concordo no ano passado, aquele pastor judaico, que ele faz uma elaboração de todos os textos passagens, desde Babilônia, de Babel para cá. Isso, exatamente. Eles, na verdade,